Amém. Bom, acende lá, Maico. Pode acender, por favor. Daqui a pouco eu peço para botar o slide. Gente, hoje a aula é sobre o panorama do Antigo Testamento. E eu gostaria de começar perguntando para vocês se vocês só tem doutores aqui, né? Graduados. O que vocês entendem por panorama do Antigo Testamento? Alguém tem alguma ideia? Alguém quer dissertar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Fala para o irmão que está do seu lado assim: o princípio do saber é o não saber. Quando você admite que não sabe algo, você abre uma porta na sua frente para o aprendizado. Então, ter medo do erro impede de você simplesmente tirar uma noção errada que está dentro de você, com o seu erro, tirar uma noção errada que está dentro de você e trazer para a sua vida uma noção mais correta. O teu erro te ajuda muito mais do que o teu silêncio. Então, ninguém tem noção de nada do que seja um panorama do Antigo Testamento. Palavra panorama, vamos dividir então. Panorama, o que vocês entendem por panorama? Uma visão geral, acertaram. Uma visão ampla, né? E Antigo Testamento? Vamos ser... Antiga Aliança, Testamento, Aliança, Antiga, ou seja, antes de Cristo. E antes de Cristo existia uma aliança regente. Antes de Cristo existia algo que educava, transformava, modulava toda a religiosidade, todo o entendimento sobre religião no Antigo Testamento para um povo específico, que são os judeus. Hebreus, judeus, israelitas, no Antigo Testamento, toda uma noção dessa aliança. Então, quando a gente fala do panorama do Antigo Testamento, é uma visão geral de toda essa aliança, para onde ela aponta, o que ela representa, o que ela quer nos transmitir, porque a gente tem que ter a noção primordial de que o Antigo Testamento não foi escrito direcionado aos cristãos, aos gentios. Foi a um povo específico, no qual o Senhor escolheu e quis moldar nele a sua nação, que seria a luz para as outras. Então nós temos que entender que essa visão geral vai muito além de um versículo isolado ou de um livro isolado. Se eu estiver de frente de uma árvore e ver aquela árvore adoentada, eu vou ter uma visão de que aquela floresta de alguma forma está doente, né? Porque eu estou diante de uma árvore adoentada, passando com dificuldade por causa de um fungo, por causa de alguma coisa. Mas se eu tiver uma visão panorâmica, ou seja, eu ser levantado, alçado, para ver uma visão além daquela árvore doente, conseguir enxergar ela por cima, eu vou conseguir enxergar talvez a floresta inteira, florida, frutífera, cheio de vida, com animais silvestres, cheio de planta, sabe? E numa visão panorâmica tu olha que é assim e admite, eu tive uma visão errada dessa floresta, porque eu determinei como ela seria por causa de uma visão única de uma árvore. Então, muitas das vezes a gente comete esse erro na Bíblia Sagrada, nesse panorama do Antigo Testamento. A gente acha que o Antigo Testamento pode ser resumido apenas por um livro, apenas por alguns versículos, ou até mesmo por uma ideia. Mas se a gente não conseguir entender todo o panorama, toda a visão ampla que aquilo quer nos dar, a gente consegue entender o que a teologia diz sobre a interpretação teológica. A interpretação teológica ela tem que ter a historicidade, ou seja, você como um homem teológico, você vai até o texto para saber qual é a história, qual época, para quem ele está sendo falado, qual o povo, qual a direção do povo que recebe a mensagem. Você tem que ser também um contextualizador, que você vai até o passado, pega essas informações e contextualiza para o seu ouvinte, ou até para o seu próprio entendimento. Porque como é que eu posso dizer? Para você não cometer, trazer a cultura daquela época para os dias no qual está o seu ouvinte ou a sua análise textual. E nem levar o que você tem hoje
de aprendizado teológico e querer implantar naquela época. Então você tem que ser um historiador, um contextualizador. Então entender o panorama, entender a visão geral, te ajuda a não cometer esses erros com o texto, numa aula, numa pregação, numa análise própria, sabe? Você está ali fazendo o seu devocional e talvez você traga a cultura, sabe, de um judeu, a cultura de um século anterior, de um milênio anterior, e traga para o cotidiano. A importância dessa aula é você saber dividir o que é para a gente hoje e o que não é para a gente hoje. A forma que eu posso aplicar sendo um contextualizador após ter uma análise histórica do texto, para hoje você chegar e não cometer, sabe, heresia, um anacronismo, eu sou ruim com palavra, não cometer um anacronismo, não cometer, sabe, falar heresia. Acredito que o pastor Alain já falou da questão de trazer para a sua igreja, deixar ela uma igreja muito judaizante, com práticas de outras épocas, de outras religiões, sabe? Então isso é muito importante, você entender esse panorama. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, amém? Na sua apostila está escrito assim: aula 1, estrutura, gênero literário, mensagem central do Antigo Testamento. Eu me prendi na mensagem central do Antigo Testamento, tá bom? 1. O que é o Antigo Testamento? O Antigo Testamento é a primeira grande divisão da Bíblia cristã, composta por 39 escritos, originalmente em hebraico e aramaico. Ele cobre um período de mais de 1000 anos de história do povo de Deus, desde a criação do mundo até pouco antes da vinda de Cristo. O Antigo Testamento revela o plano redentor de Deus em sua fase inicial, preparando o caminho para o Messias e estabelecendo fundamentos da fé judaico-cristã. Mas aqui nessas palavras, fala assim: o Antigo Testamento, no último parágrafo, revela o plano redentor de Deus em sua fase inicial. O plano redentor, hoje a gente entende que esse plano redentor, ele tem uma figura como aquele que cumpre esse plano redentor. Quem é? Jesus Cristo. Os judeus sabiam disso? Eles não sabiam. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, que nesse panorama que a gente vai estudar hoje, eles não estavam preocupados com a igreja cristã. Eles estavam preocupados em organizar os livros, os pergaminhos do Antigo Testamento para embasar a sua fé na vida do Messias. E eles tinham que preparar o povo para que o povo, quando a chegada do Messias, quando o Messias viesse, o Messias prometido nas Escrituras, o povo estivesse preparado para recebê-lo. E essa preparação depende muito da santidade. Porque nesse mesmo panorama eles entendem que toda vez que eles pecavam havia uma punição. Egito, Babilônia, Síria e tantos outros inimigos, os filisteus e tantos outros inimigos que Deus usava as nações inimigas para corrigir eles. Então você vê que ali a partir do Novo Testamento com Jesus Cristo, que vivia ainda na Antiga Aliança, você vê os judeus, você vê os rabinos, você vê os fariseus, os saduceus, os líderes da época, cobrando do povo uma santidade excessiva, porque eles queriam que o Messias viesse e a santidade chamasse o Messias. Então essa cobrança dos líderes religiosos era embasada em que? Se a gente peca, há castigo. Se a gente cumpre a promessa de Abraão através dos profetas e da lei, o Messias vem. Então há esse embasamento para quê? O Antigo Testamento ele é organizado para que o povo entenda que existe o Messias a vir, que existe o libertador a vir, que existe um restaurador de uma ordem cósmica a vir, e ele virá quando a gente estiver preparado e o solo estiver pronto para ele vir. Então, esse é o panorama que o Antigo Testamento nos dá. Eu preparei alguns vídeos, está aqui, a estrutura do Antigo Testamento é tradicionalmente dividida em 4 grandes seções: o Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e sapienciais e livros proféticos.
Os gêneros literários do Antigo Testamento: narrativas históricas, leis, poesia, profecia. A mensagem central do Antigo Testamento. Alguém lê para mim, por favor? Porque a letrinha está bem pequena, eu tenho que ficar indo para lá e para cá. Isso, 1:4. Apesar da diversidade de livros, a mensagem central do Antigo Testamento é o relacionamento entre Deus e o seu povo, por meio de uma aliança. Deus é o Criador, Redentor e Senhor que chama o povo de Israel para representá-lo no mundo. Essa história de queda, redenção e promessa aponta diretamente para o cumprimento final em Cristo, o Messias esperado. No último parágrafo diz assim: essa história de quê? Queda E redenção. Essa promessa que aponta para isso, mas a queda e a redenção. A gente vai encontrar isso em todo o panorama do Antigo Testamento. Você vê que o Gênesis ele já começa com isso. A restauração cósmica de ordem. Ou seja, a terra estava sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Ou seja, caos total. A vida do ser humano ele aponta para o caos. Tudo começa com esse caos. Começa com essa escuridão. O Espírito de Deus para sobre ali e a palavra de Deus começa a vir colocando tudo em ordem. Colocando separação de céu e terra, fazendo ter luz, criando água doce, animais, restaurando toda essa ordem. Quando ele restaura essa ordem, o que ele faz? Coloca ali alguém, que é a sua imagem e semelhança, para que essa ordem continue vigente no Jardim do Éden e que fosse propagada. Então começa com o caos sempre vai estar. Ordem, veio a serpente, queda, e a promessa da restauração. Virá um homem que pisará na cabeça da serpente. A serpente, o filho da mulher, né? A serpente irá abocanhar o seu calcanhar, mas ele será vitorioso sobre a serpente. A gente vê que ordem, queda e restauração é o panorama do Antigo Testamento. Na próxima aula, a gente vai ver, não vou conseguir trazer todos os livros, mas em alguns livros eu vou mostrar para vocês como é que essa ordem, caos e restauração acontece. Livro de Jó. Você vê livro de Ruth. Você vê o Gênesis. Você vê tantos outros que essa é a ordem original. E o Antigo Testamento faz a promessa aos hebreus que um dia virá alguém que restaurará essa ordem irá permanecer. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, para a antiga aliança que não foi dada a nós, que não foi escrita para nós, que não foi para a nossa fé, mas que dentro desse panorama a gente consegue encontrar uma base do cristianismo, algo que aponta para o nosso Messias, que ainda não é deles, porque eles ainda estão esperando, a gente consegue hoje entender que esse Messias já veio, que essa ordem já foi restaurada. Que essa ordem, por mais que a gente ache que seja uma ordem cósmica, não é uma ordem militarizada, não é uma ordem politizada, mas é uma ordem espiritual. É uma calmaria espiritual. Por mais que o homem esteja no meio de um mundo perdido, se há o Espírito Santo dentro dele, há caos? Não. Por mais que a carne lute para que esse caos venha, o homem já se torna um homem do reino, e por mais que a gente espere que esse reino venha, nós já somos representantes desse reino aqui. Então a nossa fala, o nosso jeito de ser, é uma forma vívida de habitante desse reino, no qual já fomos restaurados aquilo que Cristo quer para a nossa vida. Então o Antigo Testamento é esse o panorama. Você vai ver em várias vezes esse padrão sendo determinado, esse padrão se repetindo. Assim como é segunda, terça, quarta, quinta, domingo, começa de novo. Assim como janeiro começa de novo. Assim como o ano começa de novo. Primavera, verão, tudo começa de novo. Essa ordem circular de muitas das vezes, ordem, queda e restauração, faz parte da vida humana. Faz parte da história humana. Por isso que muitas das vezes a gente pega, dá um vacilo e a ordem que existe dentro da gente vai para a caixa prego, vai embora.
E a gente ajoelha e fala: Senhor, restaura a ordem dentro de mim, restaura a ordem dentro da minha casa. E essa restauração é a busca do ser humano pelo seu Messias que irá restaurar, e dos hebreus por aquele que virá, irá fazer tudo acontecer de uma forma nova. Amém? Bota o primeiro slide aí, pastor, por favor. Slide. É. Ok. Aperta qual aqui primeiro? Esse aqui? A palavra panorama tem dois significados principais. Vista ampla. Estou na frente de vocês, né? Vista ampla. Um panorama é uma vista ampla e abrangente de uma paisagem, cidade ou cenário, que pode ser observada de um ponto elevado ou através de uma sequência de imagens. Ou seja, esse ponto elevado que muitas das vezes a gente precisa estar, você pode ter diversas formas para conseguir ver o panorama. O que eu posso dar para vocês como uma forma elevada? Ter paz dentro da tua casa para você conseguir entender a Bíblia Sagrada, ter paz interior, sabe? E tantas outras formas de ordem que talvez cada um tenha a sua. Por exemplo, no início da faculdade, eu não conseguia estudar dentro de casa porque eu achava que tinha que ter paz para ler um livro. A partir do momento que eu botei na minha mente que na minha casa não haverá aquela paisagem de frente para o lago, onde eu estou sentado na rede e os passarinhos cantam e eu vou estar tranquilamente lendo meu livro para ter um aprendizado eficiente, isso não vai acontecer nunca, porque o mundo é um caos. Então eu tenho que ter paz no meio do caos. Então, a partir do momento que eu falei, vai ter luta, vai ter briga, vai ter som, vai ter pagode na vizinha, vai ter briga no vizinho, a moto vai acelerar, vai acontecer tudo isso. O que eu tenho que ter? Paz. É minha elevação. Eu me elevo a esse ponto para quê? Para eu conseguir ter o panorama daquilo que eu desejo absorver das escrituras ou para absorver daquilo que o professor está tentando me ensinar. Através de uma sequência de imagens. Pode ser uma sequência de imagens, de livro, e é isso que acontece no Antigo Testamento. É uma sequência de histórias que, se você tirar o personagem e tirando o personagem A, colocando o personagem B, e for olhando como é que a história se repete nesse panorama de ordem, queda e restauração, você vai conseguir em todo momento ver que sempre se levanta um restaurador, alguém que traz a ordem. Foi assim com Abraão, saindo do meio do caos para trazer ordem. Foi assim, sabe, com Davi, quando Deus o escolhe, tentando trazer a ordem e a restauração. É assim com tantos outros. A gente consegue ver essa sequência, ou seja, uma sequência de imagens repetitivas na nossa frente, em algo que a gente se debruça todo dia. Então, muitas das vezes, a gente consegue ter uma leitura superficial porque a gente não se eleva para olhar o panorama daquilo que está sendo colocado diante de nós. É como se fosse, quem é pai aqui? Então, você vê o teu filho ali tendo, sabe, algumas complicações na escola, sabe, ele se destacando de alguma forma, não se destacando de uma forma positiva, mas se retirando para o seu canto. E a primeira tendência da gente, muitas das vezes, não é olhar o panorama, é olhar a árvore que está doente. A gente chega, cobra, fala, mas a gente, para ter uma visão geral, a gente tem que ser levado àquela situação, deixar de ver a árvore doente e olhar a floresta, ver como é que está a floresta. Então, para ver como é que aquela sequência de imagem vai trazer para a gente, sabe, a informação plena do que ela quer passar. Segunda. Tá legal. É outro patamar. A visão geral, no sentido figurado, um panorama pode se referir a uma visão geral ou a visão ampla de uma situação, tema ou assunto que abrange todos os aspectos relevantes. Você pode entender que o Antigo Testamento é isso. O Antigo Testamento é isso. É um panorama que pode se referir a uma visão geral ou uma visão ampla de uma situação, um tema ou assunto. Ordem, queda e redenção. Ordem, queda e redenção. Eu preciso de um mediador. Eu preciso de alguém que traga a ordem. Eu preciso que a ordem seja restabelecida na minha vida, ou seja restabelecida na nação, ou seja restabelecida na tribo de Judá,
de Efraim, na tribo, sabe, de Naftali e Gade. Então, é o mesmo panorama, só muda os personagens. A palavra panorama vem do grego pan, todo, e orama, vista. Foi originalmente usada para descrever uma pintura, uma vista circular, que mostra uma paisagem ou uma cena de forma abrangente. Quem lembra aqui daquela pintura de Picasso, que é... Qual é o nome daquela? A Mona Lisa. A gente olha para aquela mulher e fala, como é que essa mulher pode ser uma obra de arte? Não é? Pô, minha esposa é uma obra de arte, irmão. Sua esposa é uma obra de arte. À nossa vista. Como é que aquela mulher... Mas ali tem... A intenção de Pablo Picasso é que a pigmentação te leve a você olhar nos olhos daquela mulher. É aquela pigmentação, a diferenciação de cores, que você olha para ela, para aquela desgraçada, e tu acaba olhando para os olhos dela. Os olhos dela te cativam, sabe? Então, se você for olhar através dos olhos do pintor, ele vai te falar, ó, a intenção que eu tenho aqui é um ponto central. Você pode ter várias situações ao seu redor, você tem que entender. Se você não focalizar em um ponto central, você não consegue chegar a lugar nenhum. Se você não conseguir entender e olhar para... Se você olhar para toda ela, você não vai conseguir distinguir a beleza que dá nela. Mas se você for direcionado da forma que eu te direcionei, para os olhos dela e o olhar profundo, você olha para aquele olho e parece que tu vai entrando dentro daquelas vistas, entendeu? Porque Pablo Picasso, ele é... Por mais que a gente tenta entender de arte, a gente tem que simplificar se quiser ensinar. E ele fala assim, tudo que eu desejo é que todos olhem para um ponto só. E se todos tiverem a mesma direção da humanidade, se for uma direção boa, a humanidade vai para o lugar bom. É isso que ele quer passar. Agora, você só olhando para aquela mulher, você entende? Não entende. Você não entende, você tem que entender a visão do artista, o panorama no qual ele, quando parou para sentar, falou, o que eu quero? O que eu quero que os meus, sabe, as pessoas que vejam a minha obra de arte entendam quando olhem para essa mulher? É a mesma coisa Deus. Quando a gente se debruça sobre a Bíblia Sagrada, Ele quer que a gente enxergue um ponto. E qual é esse ponto? Existe uma ordem a ser restaurada, que foi quebrada no Éden, e que eu quero um povo que traga essa ordem novamente. Eu quero que meu povo seja a luz para as nações, onde eles estiverem mal, estiverem, sabe, numa desordem total no mundo, o meu povo esteja em ordem e ele seja essa luz. Então esse panorama reflete isso. Cadê? Então, o resumo da palavra panorama se refere a uma vista ampla, abrangente, seja de uma paisagem física ou de uma situação ou um tema complexo. O Antigo Testamento é a primeira parte da Bíblia cristã e é composta por livros que foram escritos antes do nascimento de Cristo. Ele é também conhecido como a Bíblia Hebraica, Tanakh, pelos judeus. O Antigo Testamento contém histórias do povo de Israel, desde a criação do mundo até a época do exílio da Babilônia. Antigo refere-se ao período de tempo em que os eventos e textos foram escritos, que é anterior ao nascimento de Cristo. Testamento refere-se a um acordo ou um pacto entre Deus e o seu povo. Que pacto foi esse? Oi? Alguém resmungou. Tá vendo como é que já entrou na mente? De restaurar essa ordem. Ele vai falar assim, ó, vocês se perderam, vocês saíram do plano original, e agora o que eu vou fazer com vocês? Vamos fazer uma aliança, através de Abraão, ali documentada pelo primeiro legislador do Antigo Testamento, que foi Moisés, que chegou e falou, a aliança é essa, me sigam, sejam assim, que vocês vão restaurar a ordem. Eles conseguiram? Não conseguiram. Onde que é a próxima? Eu trouxe um vídeo para você, alguns vídeos, que vão trazer uma visão mais ampla. Existe um canal no YouTube chamado Bibli Project. Cara, eu me debruço muito sobre esses vídeos quando eu quero entender o contexto de alguma coisa.
Sabe, quando eu quero entender o contexto de um profeta, se ele é pós-babilônico, se ele é babilônico, se ele é pré-babilônico, para qual nação que ele está falando, sabe, sobre que circunstâncias ele analisou, se ele analisou Israel, se ele analisou Judá, sobre qual reinado que ele estava profetizando. Então eu me debruço muito sobre esse canal no YouTube chamado Bible Project. É algo que vai ajudar vocês demais, demais mesmo. Então, se você puder anotar aí, anota Bible Project, que vai te ajudar muito sobre a sua pesquisa e quando você se debruçar fazendo um devocional ou uma palavra. Dá pausa? Ah lá, anota o nome, ó. Se você abrir uma Bíblia protestante e olhar o índice, notará que os primeiros 3/4 formam uma coleção chamada Antigo Testamento. Se você olhar para a lista de livros, verá que é composta por 39 obras menores agrupadas em 4 seções principais. Os 5 primeiros livros são chamados de Pentateuco, seguidos pelos livros históricos, os poéticos e, por fim, pelos livros dos profetas. Isso parece simples, mas na verdade é mais complicado e muito mais interessante. Essa organização dos livros em um único volume, chamado Antigo Testamento, é uma tradição cristã posterior que se desenvolveu depois de Jesus e dos seus apóstolos. Na tradição judaica antiga, essas obras estavam todas em rolos separados e eram concebidas como uma coleção de 3 partes, chamada Tanar. É um acrônimo hebraico para Torá, que significa instrução, Neviim, que significa profetas, e Ketuvim, que significa escritos. A Tanar tem os mesmos livros que o Antigo Testamento protestante, mas é organizada de maneira diferente. A Torá corresponde ao Pentateuco, mas os profetas são 4 livros narrativos históricos com 15 obras nomeadas em referência a profetas específicos. Depois disso estão os escritos, uma coleção diversificada de textos poéticos e narrativos. E esse formato de 3 partes é muito, muito antigo. É mencionado em textos judaicos antigos, como os manuscritos do Mar Morto, a sabedoria de Ben-Sira, até Jesus de Nazaré o mencionou. Isso porque essa forma de 3 partes está relacionada ao formato de composição dos próprios rolos. Se você prestar atenção, descobrirá que cada rolo foi organizado com referências que ligam o livro à coleção maior de 3 partes. Então, quem juntou todos esses rolos? Foi um processo longo. Alguns dos famosos colaboradores são conhecidos, como Moisés ou Davi, mas a maioria dos autores permanece anônima. Na Bíblia, eles são simplesmente chamados de escribas, ou os profetas. Esses escritos foram formados ao longo da história de Israel, à medida que gerações de escribas proféticos coletavam histórias e poemas anteriores e os integravam em composições maiores. No fim, todo esse material formou a Biblioteca Unificada de Escritos, a Tanar. Fica claro, a partir dos textos dos Salmos e nos Profetas, que esses escribas proféticos acreditavam que o Espírito de Deus estava guiando todo esse processo, de modo que, por meio de palavras humanas, Deus fala ao seu povo. É por isso que eles amavam esses textos, estudando-os, integrando-os numa coleção unificada. Não sabemos exatamente quando esse processo foi terminado, mas foi nos últimos séculos antes do tempo de Jesus. Na sua forma final, a Tanar oferece uma interpretação profética da história de Israel que afirma revelar os propósitos de Deus para resgatar o mundo inteiro. E embora não possamos tratar de toda a coleção em um vídeo, é útil ter uma visão geral do que falam esses escritos. A Torá começa com Deus criando e abençoando um importante pedaço de terra, o nosso mundo. E Deus o confia a uma criatura que reflete a imagem divina, humano, ou em hebraico, Adam. Deus escolhe a humanidade para governar o mundo como reis e rainhas da criação. E a pergunta é se eles confiarão na sabedoria de Deus para discernir o bem e o mal, ou se vão preferir ser autônomos para definir o bem e o mal para si mesmos. Mas há outra criatura com os humanos. Uma serpente misteriosa.
Ela está em rebelião contra o Criador e seduz os seres humanos a se rebelarem de forma tola contra a generosidade de Deus. Como resultado, a humanidade é separada de sua fonte divina de vida e exilada de um jardim de bênção para morrer em um deserto perigoso. A partir daí, a humanidade continua se espalhando e redefinindo o bem e o mal, e as coisas logo vão de mal a pior. Eles constroem cidades atormentadas por violência e opressão, o que aponta para a fundação de uma cidade chamada Babilônia, onde as pessoas se colocam no lugar de Deus. E agora, o conflito básico do enredo da Bíblia está definido. Deus quer abençoar o seu mundo e governá-lo por meio dos seres humanos, mas agora eles são o problema. Eles estão sob a influência do mal. Eles são tolos e sem visão e se dirigem para a autodestruição. E isso é tudo uma preparação para a solução de Deus. Precisamos de um novo tipo de ser humano. Então Deus promete que um novo ser humano virá e não vai ceder à serpente. Na verdade, ele vai esmagá-la e será esmagado por ela. A partir daqui, a história traça a linhagem prometida a um homem e uma mulher, Abraão e Sara. Deus confia a eles a mesma bênção divina dada à humanidade na primeira página. Assim, eles deixam a Babilônia para uma nova terra que é como um jardim que Deus promete dar à sua família. O que segue é a história da família de Abraão. 3 gerações, Abraão, Isaque e Jacó, seguido por 12 filhos. E temos bastante esperança, até que nos deparamos com a história super disfuncional e destrutiva da família deles. Eles mentem, traem, quase matam uns aos outros, sem mencionar os escândalos sexuais. Mas o que você esperava depois da história do jardim? Eles são humanos. Por fim, a família de Abraão acaba sendo exilada no Egito. Todas essas falhas da família de Abraão formam um pano de fundo sombrio para os poucos momentos de brilho na história. Deus segue comprometido com essas pessoas. Ele até faz uma promessa eterna a eles, chamada de aliança, de que vai resgatar e abençoar toda a humanidade por meio deles. Não fica claro como exatamente ele fará isso. Mas a família de Abraão está no auge quando deixa seus esquemas egoístas e confia na promessa de Deus com uma fé radical. A partir daqui, a família cresce, eles acabam sendo escravizados no Egito e somos apresentados a outro personagem principal da Torá, Moisés. Deus o levanta para resgatar os israelitas e levá-los para um monte, onde todos são convidados a um relacionamento de aliança com Deus. Eles recebem 613 termos do relacionamento, diretrizes para se tornarem novos tipos de seres humanos, que vão representar fielmente Deus para o mundo. E Moisés é o mediador desse acordo porque ele é incrível. Ele é o grande profeta que fala a palavra de Deus a Israel. Ele é um sacerdote que os representa diante de Deus. E ele é até chamado de rei, líder de Israel e libertador na hora da necessidade. Mas, à medida que a Torá avança, os israelitas erram feio. Eles violam a aliança e até Moisés se rebela contra Deus. Na verdade, a Torá termina com Moisés prevendo que o fracasso de Israel vai continuar ao entrarem na terra prometida e eles vão acabar no exílio de novo. Mas ele tem esperança de que Deus cumprirá a sua promessa de resgatar Israel. Um dia, ele cobrirá as falhas deles. Ele curará seus corações egoístas para que possam realmente amar a Deus e viver. E então Moisés morre. E as frases finais do rolo da Torá são surpreendentes. Elas avançam no tempo e então ouvimos os escribas proféticos que deram forma a Tanar. Eles refletem sobre a história de Moisés a partir do seu ponto de vista e nos contam que nunca mais na história de Israel surgiu um profeta como Moisés. Cara, eu queria que o outro profeta, sacerdote rei como ele aparecesse. E com isso vamos para Neviim. Ele tem 2 subcoleções. Primeiro, os antigos profetas. 4 narrativas sobre a história de Israel na Terra Prometida contadas na perspectiva posterior dos profetas. As coisas começam muito bem com a liderança de Josué. Lemos que ele é bem-sucedido porque ele é como Moisés e medita nas Escrituras dia e noite. Mas por fim, até mesmo Josué falha, começando a longa e violenta queda de Israel rumo à autodestruição, assim como Moisés e a história do jardim previam. Essas histórias focam no fracasso dos reis, profetas e sacerdotes de Israel, como mentem, traem e matam uns aos outros e adoram ídolos. É basicamente uma repetição mais longa e sangrenta das falhas dos ancestrais. Mas tem alguns pontos positivos.
Deus reafirma sua promessa da aliança de abençoar a humanidade por meio de um novo humano. Será um rei da linhagem de Davi. E você tem algumas histórias sobre pessoas, como Davi ou Salomão, que têm momentos como Abraão, quando confiam em Deus, mas nunca dura. E, se você não sabe, a família de Abraão acaba onde eles começaram, conquistados e exilados na Babilônia. Mas lembre que toda essa história está sendo contada da perspectiva posterior dos profetas, e eles sabem que o exílio não é o fim. Então eles organizam essas histórias do passado de Israel como guias para a sua esperança futura. Quando Deus resgatar o seu povo da Babilônia, ele vai enviar aquele novo rei, que será como Moisés, Davi e Salomão nos seus melhores dias. Na verdade, é disso que se trata a segunda parte de Neviim, os últimos profetas. Há 3 obras grandes e 12 menores conectadas a profetas específicos. E esse formato lembra intencionalmente os 3 mais 12 antepassados de Gênesis, cujas histórias de fracasso contêm as sementes da esperança futura. Esses rolos proféticos são cheios de referências cruzadas que os conectam à narrativa da Torá e dos profetas e levam a história adiante. O trabalho dos profetas de Israel era ser como Moisés, acusar o antigo Israel de fracasso e corrupção e adverti-lo sobre o resultado iminente, o dia do Senhor, que terminou com a derrota e o exílio na Babilônia. Mas os profetas também prometeram que Deus tinha um propósito: purificar o seu povo e recriar um novo Israel que seria fiel, assim como Abraão. Eles viverão em uma nova relação de aliança com Deus sob o reino do governante prometido, que é descrito como um novo Moisés, mas chamado pelo nome Davi. Ele restaurará a bênção de Deus para o mundo inteiro. A conclusão do Neviim é como a da Torá. Há uma nota dos escribas proféticos da Tanar. Eles refletem sobre toda a história até agora e pedem aos leitores que aguardem a chegada de um novo profeta como Moisés, que eles chamam de Elias. Ele anunciará a chegada do Deus de Israel para purificar e salvar o seu povo. A partir daqui, passaremos para a terceira e final subcoleção da Tanar, Ketuvim, uma coleção de diversos pergaminhos. Cada um foi elaborado para se conectar aos principais temas da Torá e dos profetas e desenvolvê-los ainda mais por meio de uma tapeçaria elaborada de referências cruzadas. Por exemplo, o rolo dos Salmos é aberto com 2 poemas que estão conectados ao início da Torá e dos profetas. No primeiro salmo, encontramos o justo, que é descrito como um novo Josué, um líder bem-sucedido que medita nas Escrituras. Ele é como o rei prometido por Moisés e como a eterna árvore da vida no jardim do Éden. O Salmo 2, então, identifica essa figura. É o rei prometido, o filho de Deus, da linhagem de Davi, que vai derrotar o mal entre as nações e restaurar a bênção de Deus ao mundo. E o resto do livro dos Salmos ensina o povo de Deus a orar enquanto aguarda essa esperança futura. Depois temos os livros de sabedoria, que abordam algumas das questões mais difíceis levantadas pela história da Torá e dos profetas. Provérbios soa como Moisés na Torá. Confie em Deus, seja fiel e obediente, e você terá paz e sucesso. Mas aí, Eclesiastes e Jó refletem sobre a complicada história de Israel e dizem: tentamos isso, mas não é tão simples assim. Esses 3 livros carregam uma conversa profunda sobre o que significa viver sabiamente num mundo bom e muitas vezes confuso de Deus. 2 dos últimos livros da Tanar a serem escritos oferecem uma contribuição crucial. O rolo de Daniel recorda a longa história do fracasso e do sofrimento de Israel como uma estranha porta de esperança para um novo futuro para o mundo. Um dia, esse novo ser humano prometido pela Torá e pelos profetas vai chegar. Ele será pisoteado pelas inclinações animalescas da humanidade para o mal. Mas então Deus o vingará e o levantará para governar o mundo com poder divino. E por fim, o rolo das crônicas reconta toda a história da Tanar, desde o início até o retorno de Israel do exílio. O autor foca na promessa de Deus a Davi de um futuro rei que reunirá o povo de Deus em uma nova Jerusalém e trará bênção divina às nações. As linhas finais do rolo das crônicas foram conectadas aos textos fundamentais de toda a Tanar. Eles mantêm viva a esperança de um retorno definitivo do exílio, apontando para a chegada de um israelita cujo Deus está com ele, para que ele possa subir e restaurar a nova Jerusalém. E é assim que a história termina.
A Tanar é uma coleção de rolos de textos hebraicos antigos, elaborada de forma majestosa e intencional. Esses diversos textos de todos os períodos da história de Israel foram tecidos como uma história unificada sobre a promessa da aliança de Deus com Israel e toda a humanidade. Eles foram feitos para uma vida inteira de leitura e reflexão, já que essas palavras humanas incríveis oferecem uma palavra divina de sabedoria e esperança futura que fala ainda hoje. Você pode ver através desse vídeo, acende a luz lá, Mike, por favor, que a primeira coisa que a gente entende através desse vídeo, a gente acha muitas das vezes, olhando o Antigo Testamento, que eles foram vivendo e colocando o livro naquela ordem. Sabe, foram vivendo e colocando, por exemplo, Jó, a gente olha para o livro de Jó e quer fazer uma análise como se a nossa análise representasse a sapiência de Jó sobre o acontecido. Mas a gente está vendo a história de alguém que não sabia o que estava acontecendo. Então aqui, né, representado por esse vídeo, mostrado por esse vídeo, a gente tem o entendimento que existiam os rolos e eles foram organizados pelos escribas e fariseus e os profetas para que aquela fosse, você tivesse algum problema na tua vida, alguma situação difícil, você se inclinasse e aprendesse através da história. A gente costuma dizer, eu já ouvi o pastor Alan falando também, que não é para a doutrina da igreja a antiga aliança, mas o Antigo Testamento serve de exemplos, fatos, histórias que nos auxiliam para um momento de dificuldade na nossa vida. A gente se debruça sobre essas escrituras e consegue entender e vislumbrar uma solução para o que está acontecendo na nossa vida. Essa foi a intenção do Antigo Testamento. Esse é o panorama do Antigo Testamento. É mostrar, sabe, para o povo de Israel o quê? Olha só, o povo, nós somos o povo escolhido de Deus. Mas a gente, como povo escolhido de Deus, a gente caiu. A gente perdeu a funcionalidade que era para a gente estar exercendo a partir da nossa criação e a partir daquilo que Deus deseja para a gente. A gente não consegue ser uma nação sacerdotal, a gente não consegue ser uma nação que é luz, e por causa disso, por causa desses preceitos que a gente abandonou através do caminho, houve uma queda muito grande. Com a queda um castigo, mas fiquem tranquilos, porque Deus tem tudo planejado para trazer novamente um restaurador que vai fazer com que essa ordem seja restabelecida. Essa é a função do Antigo Testamento para o povo judeu. Essa é a forma que os escribas e fariseus, sabe, trazendo, por exemplo, Provérbios, você viu ali, que é sabedoria cotidiana e que mostra ali, se você honrar a Deus, se você fizer aquilo que Deus deseja, você vai ser abençoado. Sabe, e ele usa referências que vai de Gênesis, vai de Levítico, vai de Profetas, vai trazendo de uma parte da Bíblia. Você vê Jó, você vê Eclesiastes, você vê os profetas mostrando sobre a queda, mostrando sobre o erro, aparências, sabe, sobre o Éden, sobre Babel, e tantas referências. Por quê? É através da nossa história que vocês vão aprender com os seus erros, com os erros da nação, e vão aprender a entender que isso tudo faz parte de um plano de Deus, mas que há uma restauração. E eles eram motivados a estar esperando o tal do profeta que viria sobre a terra, para que a terra fosse restabelecida a sua ordem através deles. Pode falar. Eu fiquei com essa pergunta quando você tinha falado isso, mas aí agora encaixou de novo esse assunto, dá uma pergunta. A gente teve outras aulas que falou sobre a questão da literalidade. Por exemplo, a atitude, por exemplo, mais corriqueira de Nicodemo, de falar assim, quando falava para ele assim, necessário nos é nascer de novo. E aí ele entendia, mas como assim? Não tem como, eu estava com minha mãe, eu nasci de novo. Ou seja, a compreensão parece que não é que era meio que limitada, parece, se seria correto dizer isso. E será que isso não impediu deles entenderem, através da leitura, por exemplo, das escrituras na época, que Jesus seria esse homem, como já foi dito ali, que seria um homem de dores, né? Não seria um homem como eles imaginavam que seria, já vindo num cavalo,
aquela coisa vislumbrante, né? E chega a ser até parecido com a segunda vinda dele, que seria aquela vinda de majestade e glória. Entendi. A literalidade ali, porque a gente hoje consegue entender que Cristo veio e a gente já é um pós a vinda do Messias. A gente entende assim. Por exemplo, o servo sofredor para eles é a própria nação de Israel. Que o servo sofredor, ou seja, sofreu no Egito, sofreu na Babilônia, sofreu na Síria, mas de uma certa forma conseguiu ser restaurado novamente, está de pé. Aí o servo sofredor foi pego por Roma, e a intenção deles, por quê? Quem causava dor a ele, qual era o castigo, vinha de quem? Vinha de outras nações militarizadas, que através da força, o medo da morte, o medo do castigo, colocavam eles sobre um jugo. Então, se vem um libertador para mim, para minha nação, para restaurar a ordem, e eu voltar a ser uma potência, voltar a ser em termos, né? Porque você vê que no Antigo Testamento, todinho, Israel, os patriarcas, eles eram andarilhos, né? Eles viviam andando atrás de uma terra prometida. Mas assim, eles tinham uma noção de Messias que é diferente da nossa hoje, porque a gente já entende que o Messias viria para libertar do pecado. Mas eles não tinham esse entendimento. Para eles o entendimento é: nós sofremos, nós precisamos de alguém que nos tire desse jugo. E o jugo era o jugo militar. Então o Messias da linhagem de Davi, quando fala da linhagem de Davi, tu pensa logo ele destruindo o gigante, vencendo várias batalhas, entendeu? Então toda a intencionalidade deles do Messias já era direcionada para uma coisa. Para um Messias militar, um Messias que livraria ele da opressão de Roma, tipo Josué, tipo Davi, sabe? Então eles já tinham direcionado para eles esse tipo de libertação. Para a gente não é fácil entender essa visão deles, porque hoje, no século XX, no século XXI, a gente não tem mais essa noção de jugo. Entendeu? Os primeiros séculos ali, através da colônia portuguesa que era aqui no Brasil, esse jugo, eles podiam até ter uma noção, né? Os primeiros brasileiros poderiam ter essa noção de jugo, de ser subjugado. Tudo que a terra dava de melhor tinha que ser mandado para Portugal, e Portugal fazia, sabe, as exportações e lucravam com isso, e a colônia, só uns e outros ganhavam alguma coisa. Nós não temos essa noção desse libertador de um jugo que nos oprime. Nunca foi oprimido dessa forma, entendeu? Muitas das vezes, você é oprimido por um patrão, você já perde a tua fé. Muitas das vezes a sua esposa manda tu lavar a louça, tu já fica bolado porque ela tá te oprimindo, entendeu? Eles... Tocou, né, na ferida, né? Mas calma, vai vir um restaurador, a ordem vai ser restaurada. Não acaba, o pior que não acaba, né? Mas esse jugo, então, você é direcionado a esse pensamento. E os líderes judeus, os líderes religiosos, quando alguém tinha uma dúvida sobre esse tipo de coisa, eles já te apontavam para isso. Você vai ver que Jesus ele veio com uma mensagem diferente. E os líderes judeus, eles não acreditavam na mensagem de Cristo, por mais que houvesse evidência de que ele era enviado por Deus através de sinais, prodígios e maravilhas, eles não acreditavam por quê? Porque eles tinham na sua mente um Messias militar. Aonde eles olhavam através da Torá, através, sabe, dos profetas, eles olhavam algumas partes assim, e do servo sofredor, somos nós. Da libertação do Messias, um guerreiro, alguém que vai tirar essa opressão da nossa vida, então é alguém militarizado que vai trazer novamente. Então, é essa visão de literalidade que talvez, muitas das vezes, eles não podiam nem ter. Porque se eles tivessem algum tipo de visão diferente daquelas que é dada pelos escribas e fariseus, através daquilo que eles separavam, eles já apontavam para outro lugar. Esse teu pensamento é meio duvidoso, você tem que ser apontado para essa, porque foi assim que Moisés falou, assim que os profetas falaram, é isso que a lei aponta. E a lei estava na mão de poucos, né? Então a interpretação era desses poucos. Só que até os 12 anos, todo menino ele ia para a escola dos escribas para aprender, né? E tinha o bar mitzvah, né? Que um menino de 12 anos daquela época sabia mais do que a gente, ele tinha que gravar letra por letra toda a Torá.
Jesus, quando deu o primeiro discurso, a idade dele, ele sabe dizer, acho que era 12 anos, né? Que ele está no templo, né? Isso, porque ele pega um texto de Isaías lá que fala, né? E ele fala, hoje se cumpre, né? E isso é muito interessante, você está falando na minha mente, tirou pensando nesse assunto, porque faz até sentido uma fala que Jesus falava assim, eu nunca consegui entender o contexto, né? Quando ele estava sendo oprimido pelo povo, e ele dizia assim, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E essa frase tão uma profundidade tão interessante, que eles não sabem o que fazem, é exatamente isso aí. Eles, tipo assim, isso, a interpretação deles era uma coisa, sabe? Jesus olha para os fariseus e escribas e fala, vocês são cegos guiando outros cegos. Vocês não conseguem entender o que está escrito. Quer ver como é que, através do panorama do Antigo Testamento bem explicado, a gente consegue entender alguns versículos? Abra sua Bíblia aí, capítulo 5, versículo 17 de Mateus. Gente, o pastor falou que tem uma parada de 10 minutos para tomar um café, ir no banheiro. Vocês querem fazer ou quer que eu continue? Dá para ouvir o microfone também, que você está gravando? Fico preocupado que a bateria não vai me dar. Mano, eu vou dar, capítulo 5, 17, que ele veio para cumprir a lei e os profetas. Antes de eu passar o videozinho ali, abra sua Bíblia aí comigo, Gálatas capítulo 1. Vamos nos debruçar do versículo 11 ao versículo 24. Quem escreveu a carta de Gálatas? Paulo, né? O capítulo 1 do versículo 11. Gálatas 4. Gálatas 1. Vamos ler do versículo 11 ao 24. Lembra que o Samuel, eu ia falar Lucas, né? Muito parecido. Lucas não é o outro amigo dele que trabalhava na farmácia. Falou, mas sobre a literalidade, as pessoas não conseguiam olhar, sabe, que Jesus era esse, que as profecias se cumpriam nele. Um dos caras mais inteligentes que a gente tem, o legislador do Antigo Testamento, Moisés, né, que trouxe as leis, e daquelas 10 leis fez mais 613 leis, né, de cunho civil, relacionamento pessoal com família, em questão sacrificial, religiosidade. E você vê que no Novo Testamento a gente também tem um legislador para a igreja, que é Paulo. Você vê através das cartas paulinas, não é leis, mas diretrizes que direcionam como que a igreja tem que seguir, pura, santa e correta. Você vê ali ele falando que a mulher deveria se botar o véu sobre a cabeça. Mas se você não for um historiador, você não consegue entender que as prostitutas do templo de Diana, a beleza dela estava nos seus cabelos. Então elas viviam com os cabelos soltos ali. Então a mulher, quando saía do templo de Diana, o que ela fazia? Raspava a sua cabeça. Então ela entrava na congregação com a cabeça raspada, a prostituta do templo de Diana. Então o que Paulo fala? Coloca o véu sobre sua cabeça, né? Tapa ali. Por quê? As mulheres todas iam com o véu. Com o véu por cima da sua cabeça, quem era ex-sacerdotisa de Diana? Não tinha como saber. Então, de uma forma histórica, você entendia por que algumas coisas aconteciam. Então, ele direcionava a igreja com algumas diretrizes. Mas ele foi encontrado na beira do caminho, não é? Eles foram encontrados na beira do caminho. Jesus parou ele, né? E teve um encontro com ele. Mas ele tinha um pensamento de quê? Escribas e fariseus da época, o Messias militarizado, tanto que ele não entendia nada, né? Pegava cartas na sinagoga, cartas no templo, para perseguir os cristãos, ter ali com a lei em suas mãos. Ele estava falando muito de política, né? Mas se o mundo ele se repete em ciclos, quando os cristãos forem perseguidos, eles vão precisar ter o que na mão? A lei, como Paulo tinha, para entrar na casa, para matar, para fazer o que quisesse. Então, ele encontra Cristo, tal, mas ele ainda não consegue ver a messianidade em Cristo, mas sabe que ele é o Messias. Capítulo 1, do 11 ao 24, diz assim:
Deixa eu ler aqui na versão melhor, eu gosto da NVT. Deixa eu botar aqui. Porque é bom tu ter a Bíblia no celular, que às vezes você lê uma linguagem mais... A gente pega... Não, tem aqui. Só vou mostrar aqui pelo tablet, né? Esse é meu amigo. Aí quando eu quero entender melhor o que o cara quer, tu bota numa versão, tem a NLH, não sei o que, nova tradução da linguagem de hoje, né? Então você consegue entender melhor. Na NVT, eu gosto muito da NVT. Capítulo 1 de Gálatas, versículo 11 diz assim: Irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas, por mim anunciada, não provém do raciocínio humano. Não recebi de fonte humana e ninguém ensinou a mim. Ao contrário, eu recebi a revelação de Jesus Cristo. Quando que ele recebeu essa revelação? 3 dias cego lá, não foi 3 dias? O cara foi lá e falou, não vou não, ele mata todo mundo, o que eu vou fazer lá? Mas foi assim mesmo? A revelação foi ali? Não sei, vamos continuar lendo. Vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica, como perseguia com violência a igreja de Deus. Não media esforços para destruí-la. Superava muito dos judeus de minha geração, sendo extremamente zeloso pelas tradições de meus antepassados. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar seu filho a mim, para que eu o anunciasse aos gentios. Quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum. Tampouco subi a Jerusalém para pedir conselhos daqueles que eram apóstolos antes de mim. Em vez disso, fui à Arábia e depois voltei a Damasco. Então passei 3 anos. Passados 3 anos, 3 anos aonde? Na Arábia e em Damasco. O que ele ficou fazendo lá 3 anos? Alguns estudiosos, alguns teólogos dizem que esse foi o momento que ele foi buscar na lei e os profetas todas as referências do Messias e vendo se ele se aplicava a Cristo Jesus. Porque de uma hora para outra ele veio anunciando Jesus de uma forma, grandiosa. Mas ele só tinha o conhecimento de Gamaliel, das tradições judaicas, era zeloso, era o cara, era bom, se sobressaía na sua geração. Mas em questão da messianidade de Jesus, ele não sabia. E ele continua. Então, passados 3 anos, fui a Jerusalém para conhecer Pedro, com quem permaneci 15 dias. O único outro apóstolo que vi naquela ocasião foi Tiago, irmão do Senhor. Afirmo diante de Deus que o que lhe escrevo não é mentira. Depois disso, fui às províncias da Síria e da Sicília. As igrejas de Cristo que estão na Judéia ainda não me conheciam pessoalmente. Sabiam apenas que as pessoas diziam, aquele que nos perseguia agora anuncia a mesma fé que antes tentava destruir. E louvavam a Deus por causa disso. Paulo encontra Cristo, mas a única coisa que ele sabe é o que da tradição judaica ensinava. Mas o que ele faz? Encontrei Cristo, e agora? Eu tenho que fazer o que eu faço de melhor. E o que ele faz de melhor? Zeloso na palavra. Então ele vai, passa um tempo longe, 3 anos estudando as Escrituras. No comentário de repente vai até... Acrescentar? Isso, acrescentar. Eu ouvi recentemente um podcast não, acho que foi até uma pregação, um podcast do Hernani Lopes, falou sobre as cartas de Paulo. E ele falou sobre isso aí, ele falou que nesse período, ele, como se ele tivesse ficado de molho ali, né? Aprendendo. Deus estava trabalhando esse questionamento, assim, tudo isso nele. E a gente vê que até mesmo estudou isso aqui, né? Mas ele também ouve isso, que Paulo foi um cara mais preparado para lidar com certos públicos que os discípulos, quando foram para fazer as lições, nem em todos os lugares eles tinham aquele acesso pelo quanto do conteúdo que eles tinham. E nem só isso, também da sua filiação romana, né? Também. Ele tinha como se fosse um passaporte romano para circular onde quisesse. Para circular, E aí, isso aí que o senhor falou é tão interessante que a gente vê o quanto Deus tinha um projeto, né, com aquele homem que, vamos dizer assim,
Quando era no mundo, vivia intensamente, mas também quando estava com Deus, vivia intensamente. E o importante, vocês fizeram referência ao servo sofredor que está em Isaías, né? Agora imagine, ele teve o contato com Cristo, soube da história de Cristo, foi se debruçar sobre Isaías. E aqueles versículos eram o quê? O sofredor fiel era o Israel. Mas quando ele olha aquilo e coloca um paralelo sobre o que aconteceu com Cristo, pô, a referência bate. Ele fala, caramba, é Cristo, cara. Foi ele que me chamou, foi ele que me... Então ele vai pegando todas essas referências e vai o quê? Aplicando sobre a vida de Cristo, sobre o que Cristo fez, a sua entrada triunfal, né, em cima do jumentinho, que também está escrito nos profetas. E ele foi falando, não, realmente esse é o Messias. Ou seja, entra nisso, nessa literalidade ensinada, mas quando você se abre, é como se eu iniciei aqui falando o quê? O princípio do saber é o não saber. E ele fala em uma das suas cartas, tudo que eu aprendi até hoje eu tenho como esterco, sabe? Eu não interessa mais, o que interessa agora é o que o Pai tem me ensinado. Ou seja, muitas das vezes a gente se fecha no nosso conhecimento, que muitas das vezes é limitado, independente de ser professor, independente de ser aluno, independente do que for, é limitado, mas se a gente pegar e se limitar a deixar de aprender porque simplesmente achamos que já sabemos tudo, se Paulo faz isso, a gente estava lascado, não tinha nenhuma doutrina para a igreja hoje. Mateus capítulo 5, versículo 17 diz que ele veio cumprir a lei e os profetas. Vamos ver o panorama da lei e os profetas? Pode passar, por favor, pastor. Você já ouviu falar dos 10 mandamentos na Bíblia, que algumas pessoas tratam como bons conselhos. Não mate, não roube, honre seus pais, e a lista continua. E são apenas os 10 primeiros. Existem no total 613 mandamentos entregues ao antigo Israel, encontrados nos 5 primeiros livros da Bíblia, que em hebraico se chamam Torá. A palavra Torá é traduzida para o português como a lei, porque contém diversas leis. Quem lê essas leis se questiona, será que devo obedecer a algumas ou a todas? Qual é o propósito da lei? Essa tradução é um pouco confusa, porque apesar de a Torá conter leis, o livro é na essência a história de como Deus está criando um novo tipo de pessoas, capazes de amar a Deus e ao próximo. Quando Jesus ensinou sobre a Torá, ele disse que estava cumprindo essa história. Então fale sobre essa história e como ela se cumpriu. A história começa com Deus criando a humanidade que se rebela. E Deus escolhe Abraão para abençoar todas as nações por meio de sua família, que acaba sendo escravizada no Egito. Deus então os resgata. Depois, no Monte Sinai, Deus faz uma aliança com Israel, um acordo. E todas as leis que Moisés dá a Israel são os termos deste acordo. São como uma constituição. Algumas das leis tratam dos rituais e costumes que separam Israel de outras nações. Outras são sobre justiça social e moralidade. E seguindo as leis, Israel mostra às nações como Deus é. Certo, então o resto da Torá é só a lista completa das leis que Moisés dá a Israel? Não, o resto da Torá continua a história. Os 613 mandamentos são uma seleção da Constituição original. E esses foram divididos e colocados em pontos estratégicos dentro da história. Se prestar atenção, vai perceber um padrão claro. Moisés dá as primeiras leis para Israel. Não adore outros deuses, não faça ídolos. E logo depois tem uma história de como Israel quebra essas leis. Eles adoraram o bezerro de ouro. E então Moisés dá mais algumas leis. E logo você encontra mais histórias de rebelião. Outras leis e mais rebelião, mais leis e mais rebelião. E aí você entende o ponto. Não importa quantas leis existam, eles continuam a se rebelar. No fim da história da Torá, Moisés faz um último discurso a Israel, enquanto se preparam para entrar no seu novo lar. E ele diz: eu sei que vocês não seguirão todas as leis de Deus. Vocês provaram que não são capazes. Moisés diz que o problema são os corações duros e que eles precisam de corações transformados caso desejem de verdade seguir a lei de Deus. E ele estava certo. A história continua contando o fracasso total de Israel. Eles entram na terra e quebram todas as leis. Isso. A próxima seção de livros na tradição judaica são os 15 livros dos profetas. E eles olham de volta para toda a história até ali. Por exemplo, Ezequiel disse que se Israel um dia fosse obedecer à lei, o Espírito de Deus teria que quebrar corações duros. E Jeremias disse que então eles obedeceriam a Deus não como uma obrigação, mas obedecer estaria em seus corações. Isaías prometeu um futuro líder, o Messias de Israel, que conduziria todo o povo em obediência à lei.
Na tradição judaica, todos esses livros são chamados de Os Profetas, inclusive os livros históricos, porque contam a história pelo olhar dos profetas. Então temos a lei e os profetas, e eles contam a mesma história sobre o desejo de Deus de abençoar todo mundo por meio de um povo, Israel, que precisa de um coração novo. Isso, e Jesus se viu continuando a história. Então ele concordou com a lei e os profetas ao ensinar que é do coração que vêm as coisas mais ruins da natureza humana. Como se nossos corações fossem sempre contrários à lei de Deus. Mas Jesus também disse que veio solucionar esse problema. E, em suas palavras, cumprir a lei. O que ele quer dizer com cumprir a lei? Primeiro, ele disse que tudo que as leis da Torá exigem pode ser cumprido no que ele chamou de o grande mandamento: amar a Deus e ao próximo. Então parece fácil, porque todo mundo quer amar. Pensamos que queremos amar. Mas Jesus mostrou que o amor exige mais do que pensamos. Ele cita a lei: não mate. E ele diz: verdade, quem amar não vai matar. Mas Jesus também diz que quando se trata alguém com desrespeito ou quando se tem algum ressentimento, você também está violando a lei moral de Deus, porque não está tratando a pessoa com amor. E Jesus disse que o verdadeiro amor se estende até aos nossos inimigos. Apesar do mandamento parecer simples, Jesus mostrou como nossos corações não conseguem cumprir a ordem básica, que é amar as pessoas ao nosso redor. Isso é um pouco deprimente. Mas onde Israel falhou, Jesus levou a história ao seu cumprimento. Como o Messias de Israel, ele amou a Deus e ao próximo e mostrou a todas as nações como Deus realmente é. E fez isso com seus atos de compaixão e misericórdia e, no fim das contas, amando seus inimigos até a morte. Após sua ressurreição, ele disse a seus seguidores que enviaria o Espírito de Deus para transformar seus corações, para que pudessem segui-lo e cumprir o propósito da lei: amar a Deus e ao próximo. E isso cumpre a história da lei e dos profetas. Ou, nas palavras do apóstolo Paulo, aquele que ama, cumpre a lei. Uma das coisas que mais é mencionada no Antigo Testamento, em seu panorama, é a lei. É dada os seus 613 preceitos no Antigo Testamento. Mas, quando a gente ouve falar de lei, a gente pensa logo em algo ruim. Paulo falou: a lei, ela é boa, ela não é ruim. E através desse vídeo a gente consegue entender e mostrar que o problema não está na lei. O problema está no ser humano e como ele interpreta essa lei. Por exemplo, se você olha hoje para a sociedade, se todas as leis fossem cumpridas na nação, no solo brasileiro, fossem cumpridas, não a questão da execução da lei. Eu estou falando a lei ser cumprida. Você olha que aquilo não é permitido, que não é bom para você e nem para o seu próximo. E a pessoa não faça porque cumpre a lei. O que a nação brasileira, o solo brasileiro seria? Seria um lugar bem melhor para se viver. De autoridades máximas até os nossos vizinhos. Se a gente cumprisse a lei no trânsito, olha só que coisa maravilhosa que seria. Só que no Antigo Testamento, quando a gente olha para toda a história de Israel, a gente vê que olha para esses mandamentos, a gente olha para essas leis, a gente, sabe, tem tipo que uma aversão a isso. Porque é do gênero humano. Desde a sua nascença até o ápice da rebeldia, que é a adolescência, e você vai amadurecendo um pouquinho mais na vida adulta, mas você vê que é da natureza humana, por causa do pecado, se rebelar contra autoridades. Você vê que a criança, a gente coloca a criança, o pastor Alan está passando muito por isso, coloca a criança no berço, ou seja, filha, você vai dormir aí. Ela olha para ele e fala: não vou. E ela fala: você vai. Aí ela faz o quê? Começa a chorar. Ela está se rebelando contra uma autoridade. Então você vê o nosso filho adolescente que fala: não vai para tal lugar, não antes que essa pessoa. Daqui a pouco ele está fazendo o quê? Está andando. Está mais evidenciado hoje nas escolas, que não há respeito por professores, até em questão de convívio, de trabalho. Hoje não se respeitam mais ninguém, nem amigo de trabalho. Ou seja, é da natureza humana se rebelar. E se rebelar fazendo o mal. Porque o pecado nos corrompeu. Aí o que Deus faz? Deus coloca umas leis, fala assim: ó, não faça isso, se você fizer vai acontecer isso. Não faça isso, Israel, se você fizer vai acontecer isso. Não faça isso, Israel, Deuteronômio 28, não é isso? Se você seguir a minha lei e fizer o que eu desejo, virá bênção sobre sua vida. Se você virar as costas para ela,
Virá maldições até tantas gerações. Então, toda a lei é para o nosso bem. Eu gosto de dar um exemplo assim. Uma das leis em Levítico diz assim: se o filho for rebelde contra o seu pai ou contra a sua mãe e o envergonhar na congregação, o pai pode pegar ele, levar para fora da arraial e apedrejá-lo até a morte. Isso é bom ou ruim? Na nossa concepção, isso é horrível. Mas será que o nosso Deus nos daria algo horrível? Porque a gente consegue entender de uma maneira errada a lei. A lei, ela está falando o seguinte, ó. Cara, se você desrespeitar o teu pai e tua mãe, fizer ele envergonhá-lo, isso é tão ruim que você é digno de morte, cara. Isso é tão ruim que você não tem como viver do lado deles. Isso é algo tão ruim, que é melhor eles ficarem sem filho do que ter um filho assim. Então não faça isso se é tão ruim. O que o filho faz? Paga para ver. Faz. Mas olhando por esse parâmetro, a lei é boa ou é ruim? A lei está dando um bom conselho ou um conselho ruim? Ou está querendo nos castigar? Ela está dando um bom conselho, né? Pode falar. Acho que a lei, nesse que você está falando, ela entra muito como limite, né? Isso como limite. Eu acho que até mesmo a nossa consciência de brasileiro tem isso como reflexão para a minha vida. Nós temos a dificuldade de lidar com aquilo que tem limite. Por a gente estar acostumado a viver talvez numa cultura, num momento em que a gente sabe que, mas não é bem assim. Diz que não, mas a gente dá um jeito, né? Então, acho que isso estimula também até... É o jeitinho brasileiro de ser, né? Tem um exemplo assim perfeito, vai encaixar o que o senhor falou, é uma brasileira que foi, se eu não me engano, para a Grécia, e ela calculou o tempo do visto dela, ela achou que o visto dela no dia 30, acho que era dia 30, eu não lembro agora, foi visitar Atenas lá um lugar, aí era dia 30, ela falou, dia 30 eu vou embora, como se fosse igual aqui no Brasil, e o visto dela venceu, quando ela chegou no aeroporto, o visto dela tinha vencido assim, há 3 horas, para eles aqui dá um crime gravíssimo, e fizeram o que com ela? Colocaram ela num lugar isolado como imigrante, né? Imigrante legal. Como imigrante legal. E ela gravando toda a sua rotina lá, ela ficou lá num container lá, tem um lugarzinho lá, comida, mas um Wi-Fi, mas ela ficou assim, numa situação, ficou presa lá numa situação difícil, aí ela compartilhou chorando, e as pessoas aqui, uau, que isso? Pra que isso tudo? Não é para isso tudo, é porque lá... A lei está ali dizendo, se você fizer isso, tem a consequência. É melhor não fazer, segue do jeitinho. Por exemplo, na lei está escrito assim, que as mulheres na sua menstruação, né, no seu tempo ali, ela tem que sair do arraial e ficar num lugar separado com outras mulheres. Vai tirar a mulher da sua casa? Vai tirar a mulher do seu conforto? Mas por que está fazendo isso? Nem todo homem, né, principalmente num tempo mais antigo, tinha esse pensamento que a mulher precisa desse tempo, né? É um tempo de vulnerabilidade, ela tem TPM, ela tem as dores dela, e se deixar o homem ali, mano, ele quer fazer direto. Então é uma forma de Deus fazer o quê? Proteger a mulher no seu tempo mais sensível. Então pegava e tirava ela. Então se o homem fizesse alguma coisa com a mulher, seria condenado, seria considerado imundo. Se a mulher não fosse para lá, seria considerada imunda. Teria que fazer uma oferta ao Senhor. Teria que ir por águas, não sei o quê. Ou seja, qual é a questão da lei? É pegar e machucar a pessoa e ser de uma forma dura, ou proteger o homem fazendo com que ele seja uma pessoa melhor? A primeira lei vai tornar os filhos mais respeitosos. Os filhos que têm consciência, pô, cara, eu não vou responder meu pai, pô, na lei diz que se eu fizer isso, pô, cara, é melhor que eu morra do que meu pai vir conviver comigo. Pô, separando a mulher, pô, eu tenho que aprender a respeitar minha esposa no tempo dela, deixa ela ficar lá, eu lavo a louça, eu arrumo a casa, eu faço o que tem que fazer, mas deixa o tempinho dela lá de reclusão, eu até me livro dessa TPM dela, pô, mas ela precisa do momento dela de vulnerabilidade, se eu não cuidar só ela mesma, não vai cuidar de ninguém, de casa, de nada. Ou seja, então a lei não é para castigo, a lei é para orientação, para que a ordem novamente volte através de um povo que entende que ele tem o seu papel. Então, são leis de, pô, cara, se tu pegar e matar o boi do seu vizinho com a intenção realmente, você vai ter que dar 4 para ele.
Então, olha só o prejuízo que você vai tomar. É melhor você não fazer, irmão. Se você fizer, vai ter consequência. Você não fazendo, você vai ser um povo ali no qual eu me orgulho de chamar vocês de povo. Então, essas leis e esses preceitos direcionavam Israel para uma ordem restauradora. Tirava eles da queda e apontavam eles para uma restauração. Amém? Eu gostaria de ver com vocês. Botei aqui, a lei não é castigo, a lei é aperfeiçoamento. Não conseguimos seguir a lei. Quando não conseguimos seguir a lei, não somos aperfeiçoados para o padrão de Deus. Então, toda vez que Israel quebrava a lei, Deus falava, cara, vou ter que trazer vocês de volta. Então, tipo que resetava. Levava eles para onde tinha que levar, castigava eles como tipo, porque se ele fizesse, você falasse pro teu filho, cara, se tu for, tu vai ter consequência. Se tu for, tu vai dormir na varanda. Passou de 10 horas, tu dorme na varanda. Aí o filho chega às 11h30. Aí a mãe vai lá, tadinho dele, marido. Pô, abre a porta, vai lá, toma. Dá um leitinho, Nescau, bota a janta, dá banho, bota deitadinho. Na próxima vez que tu falar assim, se tu chegar em casa depois das 10, tu vai dormir na varanda. Qual vai ser o primeiro pensamento dele? Não vai nada, meu pai tem medo da minha mãe, pô. Então, por que Deus permitia o castigo através de outras nações quando ele falava assim, se vocês não forem da forma que eu quero que vocês sejam, se vocês não forem uma luz para as outras nações, não forem um povo de padrão da forma que eu desejo, então eu vou castigar vocês. Por isso que ele permitia o que acontecia, porque Deus é um Deus de palavra. E toda vez que eles estavam lá, o que havia? Uma conscientização ao ponto de, antes da vinda de Jesus, eles falavam, galera, a gente tem que se aperfeiçoar. E eram tão rígidos, porque eles sabiam que, pô, olha só, Roma já subjugou a gente. Então a gente tem que se consertar para o Messias vir e tirar Roma do nosso território. Então esse era o padrão do Antigo Testamento. A lei trazia ordem, a lei trazia restauração, mas eles não conseguiam seguir a lei. Então, através dessa queda contínua, Cristo veio para trazer essa restauração. Acho que dos profetas, a lei e os profetas se resumem bastante. Por quê? Os profetas é a mesma coisa. Os profetas é no meio da queda. Eles vinham aqui assim e caíam. E a maioria dos profetas, eles vinham lá... Bota o vídeo aí, pastor. Bota aí. Vou passar 2 minutinhos. E no meio dessa queda, eles eram boca de Deus para falar, cara, vocês erraram, eu desgraçado, tu errou de novo. Da mesma forma que foi avisado antes, você errou de novo. Agora, Deus manda dizer para vocês isso, isso, isso e isso. Se não houver restauração, vocês vão continuar subjugados. E a gente vê hoje os profetas, né? Hoje em dia, é só bênção, irmão. Mas na essência, os profetas vêm com advertência. Vêm trazendo advertência. Boca de Deus falando, cara, eu quero que vocês se levantem e se restaurem. É isso que eu desejo. Cristo veio. Ezequiel, Obadias, Abacuque. O que esses nomes têm em comum? Bom, eles são 3 dos 15 profetas que têm seus próprios livros na Bíblia. E se você já tentou ler esses livros, já se sentiu perdido na sua poesia densa e imagens estranhas. Só que esses livros são muito importantes para você entender toda a história bíblica. Então vamos falar sobre como ler os livros dos profetas. Quando ouço profeta, penso num vidente, um cartomante, alguém que prevê o futuro. Em muitas culturas, esse é o significado de um profeta, mas não na Bíblia. Embora os profetas bíblicos às vezes falem sobre o futuro, eles são muito mais do que videntes. Como devemos pensar? Bom, eles eram israelitas que tiveram um encontro radical com a presença de Deus e foram comissionados para falar em seu nome. Como se fosse um representante. Isso, e o mais importante para eles era a parceria que existia entre Deus e os israelitas. Certo, a parceria. Deus libertou Israel da escravidão do Egito e convidou o povo a se tornar uma nação de justiça e generosidade para representar o caráter de Deus às outras nações. Portanto, essa parceria exigia que todos os israelitas confiassem e fossem fiéis somente ao seu Deus. Na Bíblia, essa parceria é chamada de aliança. Mas os líderes, os sacerdotes, os reis desviaram Israel e a aliança foi quebrada. E é aí que os profetas entram em cena para lembrar Israel do seu papel na parceria.
E fazem isso de 3 maneiras. Em primeiro lugar, eles estão constantemente acusando Israel de violar os termos da aliança. As acusações geralmente incluem idolatria, alianças com outras nações e seus deuses, e injustiça contra os pobres. Como se eles fossem os advogados da aliança. Exato. Em segundo lugar, os profetas chamavam Israel para se arrepender. Eles falavam que Deus teria misericórdia e perdoaria se confessassem e mudassem seus caminhos. Mas Israel e os seus líderes não mudaram, e as coisas foram de mal a pior. E aí vem a terceira maneira pela qual os profetas realçavam a aliança. Eles anunciavam a consequência da quebra da aliança, que chamavam de o Dia do Senhor. Ah, é. O Apocalipse. Visões do fim do mundo. Bom, mais ou menos isso. Os profetas estavam mais interessados em como Deus traria sua justiça sobre a corrupção de Israel e sobre as nações vizinhas. Ao explicar esses eventos, eles usavam imagens cósmicas. Imagens cósmicas? Sim, como Jeremias. Ele descreveu o exílio dos israelitas na Babilônia como a destruição da própria criação. A terra se dissolve em caos e desordem. Não há luz, animais ou pessoas. Ou Isaías descrevendo a queda da Babilônia como o cosmos se desmoronando, estrelas caindo do céu, o sol escurecendo. Para os profetas, quando Deus age na história humana para trazer justiça, isso é um dia do Senhor. Ah, então os profetas não estão falando sobre o fim do mundo. Bom, peraí. Tem muita coisa aqui. As imagens cósmicas mostram como esses eventos se encaixam na visão maior da missão divina de destruir toda a nação corrupta e violenta de uma vez por todas. Os profetas se importavam com o presente e o futuro, e as imagens cósmicas permitiam que eles falassem sobre os dois ao mesmo tempo. Entendi. O Dia do Senhor significa problemas para quem é parte da Babilônia. É boa notícia se você espera pelo reino de Deus. O Dia do Senhor apontava para a volta dos exilados para Jerusalém. E de novo, eles usam poesia cósmica para descrever esse dia. Eles veem uma nova Jerusalém como um novo jardim do Éden, com todos os humanos vivendo em paz uns com os outros e com os animais. E existe um novo rei messiânico que restaura o reino de Deus em uma nova criação. Que lindo! Então esses são os 3 temas dos livros dos profetas. Eles devem ter sido oradores muito eloquentes e persuasivos. Sim, alguns eram, mas outros viveram à margem da sociedade. Muitas vezes encenavam simbolismos estranhos em público para comunicar a mensagem. Como quando Ezequiel se deitou no chão e fez uma maquete de Jerusalém sendo atacada pela Babilônia. Ou quando Isaías andou nu por 3 anos como um símbolo da humilhação do exílio. Então as pessoas prestavam atenção neles? Na verdade, não. As histórias desses livros mostram que os profetas eram uma minoria geralmente ignorada pelos líderes de Israel. E seus escritos eram literatura de resistência. Eles eram ignorados pela maioria até o exílio babilônico, quando seus avisos se tornaram realidade. Depois disso, as pessoas levaram a palavra deles a sério. Sim, a obra desses primeiros profetas foi herdada por profetas anônimos posteriores, que estudaram esses textos profundamente. Eles que organizaram as escrituras hebraicas como nós as conhecemos, incluindo os livros dos profetas. E existem 15 livros de profetas. Os 3 maiores são Isaías, Jeremias e Ezequiel. E então vem uma coleção de 12 obras menores que estão juntas em um único pergaminho. Em cada um desses livros, lemos histórias sobre os profetas e seus poemas e visões, para mostrar o significado cósmico da história de Israel, como Deus transformaria sua história trágica de fracasso e exílio em uma história de esperança e restauração para todas as nações. E os profetas realmente se importavam com essa mensagem dupla de advertência profética e esperança. É uma mensagem que ainda hoje precisamos ouvir. Hoje nós sabemos que tudo isso se cumpre em Cristo Jesus, mas eles não sabiam. O panorama do Antigo Testamento aponta para alguém que vai restaurar essa ordem. Essa ordem que constantemente era quebrada, essa ordem que constantemente era violada, não importasse a quantidade de vezes que era falada a lei, de quantas vezes os profetas repreendiam, era da natureza humana, era da natureza do povo de Israel. Quebrar essa aliança e quebrar e viver nessa queda constante e cotidiana até a espera desse Messias. Eles não conseguem entender, mas nós conseguimos entender. E esse panorama, ele tem que nos ensinar alguma coisa. Primeira coisa que a gente tem que aprender com isso. A gente tem que parar com esse círculo vicioso de queda e redenção. Queda e redenção. Ordem, queda e redenção. Se você não vive esse ciclo, graças a Deus, você se tornou alguém parecido com Cristo. Mas se você é alguém como eu, que volta e meia, você tem que colocar o teu joelho no chão e falar: Senhor,
novamente eu preciso da redenção vindo de ti. Não uma redenção, sabe, bíblica, que a gente sabe que o preço pela gente já foi pago. O preço pelos nossos pecados já foi pago e nós fomos remidos, nós recebemos essa libertação de graça através de Cristo Jesus. Mas é esse cotidiano que destrói a gente. É esse ciclo vicioso que volta e meia tu fala, esse pecado eu venci. Mas você vai lá e cai no mesmo pecado de novo. Porque a gente olha para Israel e fala assim, cara, eles são muito vacilões, cara. Mas em Hebreus fala, eles esperavam uma promessa e nunca viram. Enfrentaram leões, enfrentaram bestas feras, enfrentaram várias coisas por uma promessa que eles nunca viram. E fala assim depois, nós já vimos o cumprimento dessa promessa. Então, a gente muitas das vezes fica nessa ordem aí, ordem, queda, redenção. E a gente já viu que o Messias veio. Tem um entendimento bem maior do que todo esse panorama do Antigo Testamento. Mas toda essa redenção só vai ser completa porque agora a gente está vivendo o que eles viveram no Antigo Testamento. Porque Jesus veio, mas ele foi e falou que viria novamente para recolher o seu povo e levar para uma terra que não haveria sangue, não haveria dor, não haveria choro, né? Que nós viveríamos em plena comunhão com ele. Então, pega esse panorama e aplica ele na sua vida. Aplica ele. Vê aonde se enquadra esse relacionamento, sabe, dos filhos de Abraão, aonde se enquadra na nossa vida. Onde é que você está repetidamente precisando de restauração? Se ajoelha na beirada da tua cama, ou quando você estiver tomando banho, sabe? Porque é no momento que a gente pode mostrar nossa fraqueza, porque talvez a gente não quer mostrar para a família, para a esposa, para o filho, e faz a tua oração. Senhor, eu estou caindo nisso, repetidamente. E eu já vi o cumprimento da promessa, eu já vi que o Messias veio, eu já vi que essa restauração ela tem que viver dentro de mim. E chega de cair. Então esse primeiro panorama tem essa mensagem para a gente. Que você consiga, através dessa aula, trazer uma luz para a sua vida. E que semana que vem a gente continua mostrando como esse padrão se repete em cada livro da Bíblia do Antigo Testamento. Amém? Dê uma linda salva de palmas ao Senhor.